Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos para mais um dia na presença do nosso Deus, mais um dia de busca, mais um dia de oração. Hoje, terça-feira, é um dia em que nós estamos na terceira semana dessa jornada. Eu não estou hoje ao vivo aqui, daqui a pouquinho estarei fazendo um culto, ali na Marmoraria Alternativa. Inclusive, quero mandar um abraço aí para o meu amigo Sidney, para toda a equipe aí da Marmoraria. Daqui a pouquinho eu estou chegando. Então, às terças-feiras, eu procuro gravar antecipadamente aqui a intercessão por conta desse compromisso, desse culto que temos lá todas as terças-feiras, às 7h30 da manhã. Então, não daria tempo de eu fazer ao vivo aqui e correr para lá. Mas isso certamente não impede a presença do Senhor de se manifestar, de falar ao seu coração. Veja, a palavra de Deus que foi escrita tantos anos atrás e até hoje fala conosco de forma tremenda, nos traz tantos entendimentos, tantas revelações. Quantas vezes você chegou num culto e o Espírito Santo falou ao seu coração? Quantas vezes você assistiu um culto na internet, talvez gravado há 1 ano, 2, 3 anos atrás, e Deus falou ao seu coração? Eu creio que não vai ser diferente. Claro que isso também não impede você de compartilhar a sua mensagem, o bom dia para os irmãos que estão conectados, mandar também aqui aquele versículo da palavra de Deus, para que outros também sejam alcançados no nome de Jesus, tá certo? Bom, como eu já estava falando, estamos na terceira semana desse propósito, dessa jornada de busca pela presença de Deus, temos recebido de Deus, temos alcançado do Senhor. Peço a você que tem participado dessa jornada, que você tenha paciência, ainda que aparentemente nada tenha mudado na sua vida espiritual, não desista, não retroceda, não seja guiado pela aparência, não seja guiado pelas circunstâncias, continue no seu propósito, continue buscando, continue dedicado à oração, e eu acredito que você vai encontrar. E eu acredito porque Deus diz isso na sua palavra. Jesus foi bem claro em nos dizer que aquele que pede, recebe, que aquele que busca, encontra. Então eu tenho certeza que você vai encontrar, você vai receber daquilo que você está buscando, que é a presença do Senhor, em nome de Jesus, tá bom? Bom, nós já vamos entrar aqui na palavra, nós estamos esmiuçando aqui a palavra de quarta-feira passada, baseado no livro de Números, no capítulo 19, que a palavra do Senhor diz assim, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então, a palavra do Senhor aqui é clara, como falávamos ontem, essas palavras são palavras de Balaão, ele está falando aqui com Balaque. Balaque era rei de Moabe e ele havia contratado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão deixa claro para Balaque que não havia possibilidade de amaldiçoar um povo que Deus havia abençoado. Inclusive, há uma palavra do Senhor para Abraão, uma promessa que Deus disse que aqueles que abençoassem Abraão, os seus descendentes, seriam abençoados. Porém, aqueles que amaldiçoassem, seriam amaldiçoados. Então, não há como amaldiçoar um povo que Deus abençoou. Balaão deixa isso claro para Balaque. Além disso, ele também fala da fidelidade de Deus e da imutabilidade da palavra, que a palavra de Deus é imutável, assim como Deus também é imutável, E ontem nós esmiuçamos essa parte em que ele diz, Deus não é homem para que minta, ou Deus não é homem para mentir. Em Hebreus 6,18 deixa claro que é impossível para Deus mentir, e nós entendemos ontem o porquê disso. Por que é impossível para Deus mentir? Porque Deus libera poder quando fala. Nas suas palavras há poder para trazer à existência aquilo que não existe. Então algo, falávamos ontem, que só se torna possível quando Deus fala. Por exemplo, é possível para uma pessoa andar sobre as águas? Não, não é possível. Alguém vai dizer, mas Pedro andou sobre as águas. Jesus andou sobre as águas, sim. Pedro andou sobre as águas porque Jesus disse para Pedro, vem. E naquele momento, com base nas palavras de Jesus, ele pôde andar. É possível uma rocha gerar água? Não, não é possível. Mas a Bíblia nos mostra que Moisés tirou água da rocha, sim. Isso só tornou possível porque Deus disse para ele, fala a rocha e a rocha dará água. É possível, para uma mulher com seus quase 100 anos, seus 90 e tantos anos, gerar um filho?
É possível? Humanamente falando, não é possível. Ué, mas Sara, né, com seus 90 e tantos, gerou Isaac. Por que foi possível? Porque Deus disse. Então, algo só se torna possível quando Deus libera uma palavra. É claro, quando Deus libera a palavra, é a parte dele. Deus está falando, ele libera poder para que aquilo se materialize. Com a palavra, ele torna aquilo possível, ele torna aquilo acessível para a pessoa com quem ele está falando. Aí, a partir daquele momento, cabe à pessoa crer no que Deus está falando. Aí sim, como a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Mas crê em quê? Crê no que Deus diz na palavra dele. Quando você crê no que Deus está te dizendo, aí aquilo se materializa na sua vida. Bom, nós falamos isso ontem aqui e eu creio que ficou claro para todos nós, tá bom? Bom, ainda aqui no versículo 19, na segunda parte, ele diz assim, ó, primeiro ele diz, Deus não é homem, né, para que minta. Em seguida ele diz, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deixa eu só ler aqui na versão da linguagem de hoje, que diz assim, ó, Deus não é homem, Deus não é como os homens que mentem, e não é um ser humano que muda de ideia. Então, ele não é homem, filho do homem, para que se arrependa, ou filho do homem, ou humano, como ele diz aqui, para que mude de ideia. Deus não muda de ideia. Deus não muda de propósito, Deus não muda de pensamento, Deus é imutável. Em Malaquias a palavra de Deus diz isso, porque Ele não muda, é por isso que nós não somos consumidos. O pensamento que Deus tinha na fundação do mundo em relação ao homem, quando Ele criou o homem, Deus ainda tem esse pensamento até hoje, o mesmo propósito, o mesmo desejo no seu coração, porque Deus é imutável, Deus não muda de ideia. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para um propósito, para um fim específico. Você não foi gerado por acaso, independente da forma como você nasceu. De repente, você que está me assistindo agora, você é fruto, né, de um abuso que a sua mãe tenha sofrido. De repente, você ouviu da sua mãe, ouviu do seu pai, que você foi um acidente, que eles não planejaram o seu nascimento, que foi por acaso que você nasceu, e eu quero dizer para você que isso não é verdade. Ainda antes de você ter sido formado no ventre de sua mãe, Deus já te conhecia e te chamava pelo nome. Existe uma razão para o seu existir, existe um propósito para o seu existir, né? Deus é que tem nas mãos a chave da vida e da morte. Então é importante que você entenda isso. Ele fala com Jeremias, lá no capítulo 1 do livro de Jeremias, no versículo 5, ele diz para Jeremias que antes dele ter sido formado no ventre, já o conhecia, o chamava pelo nome e havia dado Jeremias como profeta das nações. Aquele era o propósito de Deus com Jeremias, a ideia sobre Jeremias, fazer dele um profeta. Jeremias foi gerado para este fim, para este propósito. O tempo passou, Jeremias cresceu e Deus não mudou de ideias com Jeremias. A Bíblia nos dá um exemplo bem conhecido, que é o exemplo de Jonas. Jonas também era um profeta do Senhor. E Deus, ele envia Jonas a Nínive, né, para poder pregar para o povo de Nínive. Acredito que havia um propósito, com certeza havia um propósito. Infelizmente, o povo de Nínive estava andando num caminho completamente fora da vontade de Deus. O juízo de Deus se manifestaria, porém Deus dá a eles a oportunidade de arrependimento, mandando um profeta, um porta-voz, para que anunciasse ao povo a sua palavra. Jonas, porque não queria que aquele povo se arrependesse, ele sabia que se o povo se arrependesse, o juízo de Deus não se manifestaria, então ele compra passagem para ir para um lado oposto, uma direção oposta do que Deus havia determinado, como a palavra do Senhor nos orienta. E ele começa a enfrentar uma série de situações, quando ele, no último estágio ali, foi engolido por um peixe, e lá no ventre do peixe, numa situação deplorável, ele, angustiado ali, ele busca o Senhor, fala com Deus, creio, arrependido, e Deus faz com que o peixe lance Jonas sobre a areia, e pela segunda vez vem a palavra do Senhor a Jonas. No capítulo 3 diz isso, dizendo, olha, levanta-te, vai a Nínive e prega a pregação que eu te disse. Ou seja,
Deus não mudou de ideia em relação ao chamado, ao ministério, ao propósito e à missão que ele tinha para Jonas. Mesmo Jonas tendo ido numa direção oposta, Deus não mudou de ideia. Deus não mudou de ideia em relação a você. O pensamento de Deus é o mesmo. Deus continua com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito, com o mesmo olhar, o mesmo sentimento. Ele continua te amando. Talvez como Jonas você também tenha ido numa direção oposta, num caminho diferente do qual Deus, pela sua palavra, né, revelou para você. Você tem feito coisas que aos teus olhos parece que são boas, né? Parece bom, que a Bíblia diz isso, há caminho que parece bom. Mas se é um caminho que está te levando na direção oposta do que Deus mandou, esse caminho pode ter aparência de bom, mas no final ele vai gerar morte. O que você precisa é se converter e começar a andar na direção do Senhor. Talvez você diga, pastor, mas eu já fui longe demais, eu estou no fundo do poço, eu destruí completamente a minha vida, eu já perdi anos de vida, já estou numa fase da vida, né, na parte da velhice. Não importa o estado em que você se encontre, a forma como você está vivendo hoje, se há vida, então há esperança para você mudar e andar na direção do Senhor, porque Deus não mudou de ideia em relação a você. Ele continua tendo o mesmo pensamento, Ele continua te amando da mesma forma, os ouvidos dele continuam atentos, as mãos continuam estendidas, e cabe a você se voltar para Deus. Olha o que ele fala através do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. Olha o que ele diz aqui, ó. Eu estou ainda aqui na nova tradução da linguagem de hoje, ó. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Deixa eu só ir aqui na nova linguagem internacional, nova versão internacional, a versão NVI, que diz assim, ó, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus não mudou de ideia. Deus continua tendo o mesmo plano de te fazer prosperar. É claro que a palavra prosperar aqui não diz respeito só à questão financeira. Está falando prosperar na sua vida, no seu caminho, progredir, ter sucesso naquilo que Ele projetou para você. Envolve todas as áreas da sua vida. Ele diz aqui, é esse o plano dele. Você foi gerado por Deus, criado pelo Senhor para dar certo. Você não foi criado para dar errado. Você não foi criado para ser um fracasso, para ser uma desgraça, para ser uma vergonha para você, para a sua família, para a sociedade. Você foi criado para dar certo. É isso que ele está dizendo na sua palavra. Deixa eu voltar aqui na linguagem de hoje, que ele fala, né, dessa maneira, ó, na linguagem de hoje. Só eu conheço o plano que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. Querido, você não foi criado para viver uma vida de fracasso, uma vida de sofrimento. Deus continua tendo a mesma ideia, o mesmo propósito. Então por que Ele não faz algo para que eu viva isso? Essa é a questão. Ele já fez. Há mais de 2000 anos atrás, Ele mesmo tomou a forma de homem, veio aqui para morrer em seu lugar. Ele veio aqui para te dar a opção de vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, através da pessoa de Jesus, você pode se reconectar com Deus. Através da pessoa de Jesus, você pode voltar ao plano original e viver aquilo que Deus tem para você. Porque Deus não mudou de ideia. Ele continua tendo o mesmo pensamento, o mesmo propósito que Ele sempre teve e Ele sempre vai ter, porque Deus é o mesmo. Ele não é homem para mentir, e Ele não é filho de homem para se arrepender, Ele não é ser humano para mudar de ideia. O homem, infelizmente, constantemente, ele acaba mudando de ideia, mas Deus não. A palavra do Senhor diz lá em Tiago, no capítulo 1, que nele não há variação de pensamento. Em Deus não há variação
de pensamento. Ele continua tendo o mesmo pensamento, continua tendo o mesmo propósito que ele sempre teve com a sua vida, ok? Então venha para o Senhor, se disponha a buscar a Deus, se disponha a ter comunhão com Ele, para que você conheça o plano, o propósito dEle para a sua vida, se disponha, né, a colocar-se no caminho dEle, a buscar dessa intimidade, dessa comunhão e receber tudo aquilo que Ele projetou para você. O plano de Deus é o mesmo. Olha, eu não sei quanto a você, eu tenho muitas falhas, cometo muitos erros, né, cometo muitos pecados, como todas as pessoas, né, que cometem erro, tropeçam, mas eu não sei quanto a você, mas isso me traz muita paz, isso me traz muita segurança, me traz muita confiança em saber que Deus não muda o pensamento que Ele tem sobre mim. Aquilo que as pessoas falam, aquilo que as pessoas pensam a meu respeito, não afetam o pensamento de Deus sobre mim. Nem mesmo os meus pecados, nem mesmo os meus comportamentos, vai mudar a ideia e o pensamento de Deus. E olha, eu não estou aqui fazendo apologia ao pecado. O pecado nos afasta de Deus, o pecado gera consequência, o pecado pode levar uma pessoa à condenação eterna, né? Saia do pecado. Se você cometeu um erro, cometeu um pecado, arrependa-se, confesse, abandone o pecado e viva na presença de Deus, em comunhão com Deus. Amém? Mas eu quero deixar claro para você, não estou fazendo apologia ao pecado, mas é importante que você entenda que o pecado, ele nos afeta, ele nos causa danos, ele gera destruição na nossa vida, mas os nossos pecados não mudam a Deus, não afeta a mente de Deus. Deus é o mesmo, ele é imutável. Nada que o homem vai fazer de negativo ou de positivo vai mudar a Deus. Tem pessoas que às vezes fazem jejum, até achando que o jejum vai fazer com que Deus mude de ideia em relação. Deus não muda, né? Ele não muda de ideia em relação a nada. Nem mesmo o jejum de 24 horas, de 40 dias, vai fazer com que Deus mude. Nada positivo e nada negativo. A palavra chega a nos dizer em Romanos, no capítulo 8, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por que não? Porque Deus não muda de ideia. Agora, como eu disse, é claro que se uma pessoa ela estiver no pecado, continuar no pecado, aquilo vai gerar condenação e ela pode ser condenada eternamente se ela não se arrepender do seu pecado, se ela não confessar a Deus o seu pecado e viver segundo a palavra de Deus, ok? Porque Deus é o mesmo. Deus também não muda a ideia dele em relação ao pecado, aquilo que ele fala sobre o pecado. E é por isso que nós precisamos nos ajustar com Deus. Mas voltando ao nosso entendimento, isso me traz muita segurança, muita confiança, né? Muita paz. E não é segurança, confiança, paz em mim mesmo, mas segurança, confiança, paz nele, que é imutável. Saber que um Deus tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, que me ama, que planejou a minha vida, que tem um propósito com a minha vida, que mesmo eu cometendo erros, cometendo falhas, isso não vai afetar o pensamento dele sobre mim, sobre o que ele pensa de mim. As pessoas podem mudar de ideias em relação a você. Elas podem ter um pensamento sobre você, de repente uma atitude sua fazer com que elas mudem de ideia. Mas Deus não. Ele não muda de ideia. O pensamento de Deus é o mesmo. Ele é imutável. Amém? Bom, vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, vamos falar com Deus, pedir ao Senhor que venha nos revestir, que venha nos fortalecer, para que a gente possa entender o propósito dele com a nossa vida, para que a gente possa desfrutar, né, desse propósito, né, viver, caminhar na direção desse propósito, né, em nome do Senhor Jesus. Então, vamos falar com Deus, vamos buscar a sua face de todo o nosso coração, colocar a nossa vida diante do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Com seus olhos fechados, abra seu coração para o Senhor. Vamos nos achegar ao Senhor. Tu és tremendo, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Não há ninguém no céu, não há ninguém na terra, não há ninguém em nenhum outro lugar semelhante a Ti.
Nós te adoramos, te bendizemos. De todo o nosso coração queremos te buscar, Senhor. Aleluia. Pai, este momento eu entrego em tuas mãos. O meu louvor e adoração, meu Deus, venha tomar meu coração e o meu viver, pois eu te amo, Pai. Sem o Senhor eu não sou nada, sou pequeno. Quero para sempre em tua presença ser sincero. Te amo, Deus, és a razão do meu viver. Espírito Santo, venha sobre nós. Queremos te sentir neste momento com nossas vidas. Queremos te exaltar, para sempre em tua presença te amar. Espírito Santo, venha sobre nós. Queremos te sentir neste momento com nossas vidas. Queremos te exaltar, para sempre em tua presença te amar. Senhor, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor, para mais um momento de comunhão, de intimidade contigo. Nós nos apresentamos ao Senhor como filhos e desejamos comunhão com o Senhor, que é nosso Pai. Pedimos no nome do Senhor Jesus a tua presença, Senhor. Pedimos que o Senhor nos encha com a tua presença, com teu Santo Espírito. Senhor, nós reconhecemos que vazios da tua presença, Senhor, nós não seremos luz, não seremos sal. Vazios da tua presença, Senhor, estaremos sujeitos às paixões da nossa carne. E é por isso, Pai, que nós apresentamos a nossa vida ao Senhor em consagração. Vem nos envolver, vem nos avivar, vem nos fortalecer, vem nos encher, Espírito Santo, vem tomar o nosso coração, vem fortalecer a nossa alma, vem encher o nosso espírito com a tua presença. Oh, Pai, no nome de Jesus, somos dependentes do Senhor, reconhecemos que não há, Senhor, ninguém, não há no céu, não há na terra, em nenhum outro lugar, alguém que seja como o Senhor, maravilhoso, misericordioso, digno, como o Senhor é digno, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ah, Pai, nós te louvamos porque o Senhor é imutável, nós te adoramos, Senhor, porque por causa disso, pelo fato de o Senhor ser o mesmo, não mudar de ideias, não mudar de pensamentos, Senhor, nós não somos consumidos. Ah, Senhor, isso me traz paz, isso me traz segurança, meu Deus, isso renova a minha esperança, saber que um Deus tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso como o Senhor, Pai, oh meu Deus, que o Senhor não muda de ideias em relação a mim, nem mesmo os meus pecados, nem mesmo as minhas falhas, os meus erros, Senhor, podem afetar, meu Deus, a sua mente, os seus pensamentos e fazer com que o Senhor mude de ideia em relação à minha pessoa. Ah, Pai, oh, eu te adoro, Senhor, eu te louvo, te engrandeceço,
engrandeço, de todo o meu coração te busco. Oh Pai, eu sou dependente, completamente dependente do Senhor. Pai, eu não sirvo para nada sem Ti. Eu não consigo, meu Deus, me mover, não consigo funcionar como filho sem Tua presença. Nada flui, Senhor, nada flui. Oh, é a Tua presença, Senhor, é a Tua presença. Por isso, em nome de Jesus, nós suplicamos, Senhor, pela Tua presença. Vem, vem, vem. Vem encher a noiva, vem encher, meu Deus, a igreja. Visita, meu Deus, em nome de Jesus, o rebanho. Visita, em nome de Jesus, e encha-nos, 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 Espírito Santo. Encha-nos com a Tua presença. Derrama sobre nós o Teu óleo, derrama sobre nós a Tua presença, Senhor. Derrama sobre nós, em nome de Jesus. Unja-nos, unja-nos individualmente para o propósito para o qual o Senhor nos chamou, nos criou. Unja-nos em nome de Jesus como igreja, como ministério, como corpo, para o propósito, Pai, para o qual o Senhor criou este ministério. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos e pedimos a Tua unção. Nós suplicamos em nome de Jesus pelo Teu poder em nós, pela Tua presença em nós. Então, em nome de Jesus, toma-nos, Espírito Santo. Oh, neste momento, vá, Senhor, se manifeste em cada lar, se manifeste em cada família, onde houver, meu Deus, um membro, Pai, deste corpo, Senhor, onde houver uma ovelha deste aprisco, que ela seja tomada pela Tua presença, que ela seja tocada pelo Teu Espírito, que desperte nela, Senhor, o desejo de Te buscar, o desejo, meu Deus, de Te encontrar, o desejo de receber do Teu Espírito e caminhar, meu Pai, na Tua presença. Oh, em nome de Jesus, vá, Senhor, em cada igreja Nova Unção, meu Deus, nesta cidade, em outras cidades. Visita, meu Pai, as congregações na Nova Unção de Deus. Visita, meu Deus, os pastores, os obreiros, os servos do Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Desperta, Senhor, a noiva para Te buscar, desperta a noiva para se achegar a Ti. Gera em nós sede e fome da Tua presença. Oh, em nome de Jesus, eu Te peço, Senhor, eu Te peço, em nome de Jesus Cristo, toma-nos, toma-nos, Espírito Santo, e aviva-nos, 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 Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Peça mesmo, meu irmão, Ele está te ouvindo. Aleluia. Espírito Santo, venha sobre nós. Queremos Te sentir neste momento com nossas vidas. Queremos Te exaltar, para sempre em Tua presença Te amar. Espírito Santo, Espírito Santo, venha sobre nós. Queremos Te sentir neste momento com nossas vidas. Queremos Te exaltar, para sempre em Tua presença Te amar. Para sempre em Tua presença Te amar. Para sempre em Tua presença Te amar. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Que assim seja. Nós entregamos ao Senhor o nosso dia. Conduza-nos, Senhor, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Em o nome de Jesus, nós oramos e agradecemos.
Todos que creem, concordam, digam amém. Oh, glória a Deus. Olha, eu creio que você, onde você está agora, que a presença de Deus te envolveu. E como disse no início, vamos continuar na nossa jornada, na nossa caminhada. Não desista, não desanime. Eu creio que nós vamos alcançar. Lembrando que quarta-feira, o quarto de guerra, nós estamos aqui de joelhos buscando a presença do Senhor, pela nossa casa, pela nossa família. Tem sido uma bênção, ok? Então, às 9, às 15, às 18 e às 19h30, nós estamos nesse propósito, ok? Eu fico por aqui, um forte abraço para todos vocês, que Deus continue te fortalecendo, te abençoando, no nome de Jesus, e até amanhã. Amanhã, às 7 horas, estarei ao vivo, buscando a presença de Deus com você e compartilhando a palavra. Um abraço, fique na paz e até amanhã, se Deus quiser.